Olá, boa noite! Estamos aqui para mais uma aula, uma live mágica e a gente vai falar sobre criança interior, o que é criança interior, como curar, o que é estar na postura da criança, como sair da postura da criança, quais são as principais feridas emocionais da criança interior e toda a influência da infância na nossa vida adulta. Olá, boa noite! Tô fazendo aqui uma introdução, porque essa live vai ficar gravada. Se tudo der certo no YouTube também, além aqui do Instagram. Então, por isso já gosto de dar uma antecipada, né? Pra quem já tá iniciando o vídeo já saber do que se trata. Eu até brinquei nos stories, né? Vocês me dão a licença poética de chamar de aula, porque essas lives aqui eu realmente preparo um conteúdo que é de aula, gente. É conteúdo aqui de muito estudo para trazer para vocês e que vai ajudar e colaborar muito, muito, muito no processo de cura interior de vocês. E quando a gente fala em criança interior, é um dos assuntos assim mais importantes e mais profundos para estar curando. E é o que mais influencia na vida adulta, nos relacionamentos, na vida profissional, na autoconfiança, na autoestima, inclusive no retorno financeiro. Tudo isso tem influência dessa criança interior. Então, vamos lá, né? Quem não sabe, eu já vou iniciando aqui, quem for entrando, vai entrando e vamos sem enrolação. Para quem não sabe, então, nem o que é criança interior, o que é isso que eu tô falando, né? A criança interior é essa figura, né, que a gente era quando criança. Então, o que acontece? A gente não morreu, né, desde que a gente era criança para virar adulto agora, né, tá aqui de boas. Não aconteceu uma morte para ter esse nascimento, né? Essa criança foi se transformando ao longo do tempo no adulto, na adulta que tu é hoje. Então, ela nunca deixou de existir. Então, tudo que aquela criança vivenciou, aprendeu, inclusive, quais são seus traumas, quais são suas dores, quais são suas inseguranças, quais são suas alegrias, inclusive, suas habilidades, tudo isso foi continuando nessa criança enquanto ela foi se desenvolvendo, aprendendo com a vida, virando adolescente e adulta que tu é hoje. Então, essa criança ainda habita aí dentro de ti, no teu coração. Então, por isso que a gente chama de criança interior. Então, é essa criança que a gente era, mas que ainda existe dentro da gente. E essa criança, quando a gente fala em criança interior, a gente fala que tem que curar a criança interior, porque ela tem essas feridas que influenciam na nossa vida. Mas a criança interior não é só a parte ruim, só a parte doída, né? E quando eu falo ruim, assim, entre aspas, né? Ela não é só a parte ferida dessa criança. A criança interior é essa criança, esse arquétipo dentro do nosso coração que traz também alegria, que traz o lado divertido, que traz o bom humor, que traz a esperança, a confiança. A criança, ela tem super fé na vida, né? Tu fala uma coisa pra criança, ela é super otimista, ela acredita que as coisas vão dar certo. Então, quando a gente se conecta com a criança, não necessariamente é só essa parte dolorida das suas feridas. É legal a gente trazer, né, essa parte boa da criança, né, nessa conexão. Também a criança que traz pra gente aquela facilidade de receber. Então, tu na tua vida, eu não sei se tu é uma pessoa que costuma dar mais, né, fazer mais pelos outros. Se tu tá faltando aí esse equilíbrio do receber, né? Porque tem um equilíbrio do dar e do receber. E se conectar com a criança interior é o que te permite trazer esse receber. Porque a criança é super boa em receber, né? A criança adora receber presente, receber atenção, receber as coisas. A criança, inclusive, só quer receber. E daí existe o desequilíbrio de quando a gente não sabe dar e receber aí, né? Que daí tá associado a estar na postura da criança, mas eu já vou falar logo mais o que é estar na postura da criança e quais aí os sintomas dessa postura da criança. Mas focando aqui por enquanto só no lado positivo, né? Então, essa questão do receber é muito legal da criança. E isso aí, se conectar com isso, pode fortalecer, por exemplo, a nossa sensação de merecimento, né? Que quando a gente sente que a gente é merecedor, né? A gente consegue aceitar mais as coisas boas, oportunidades, aumento no trabalho, dinheiro, reconhecimento, relacionamentos saudáveis, enfim, todas as coisas e formas de abundância aí
essa conexão com essa criança saudável dentro do nosso coração permite que a gente receba. Então, ela também fortalece o nosso merecimento. Quem tá aí, vai me falando se tá fazendo sentido. E eu vou continuando aqui. Bom, então, essa criança interior, ela tem todo esse lado positivo aí dentro da gente, né? Mas ela também tem todas as suas dores aí, que muitas vezes a gente nem tem noção de que tá ali dentro. Porque o que acontece? A maior parte da nossa infância, nosso cérebro estava em frequência cerebral teta, tá? Que é a frequência do inconsciente. Por isso, inclusive, que chama, né, a terapia Theta Healing, que ela te conecta a essas ondas cerebrais teta, e por isso a gente consegue acessar o inconsciente, aí por isso que consegue ressignificar e ter acesso de várias coisas com facilidade. Então, o que acontece? Quando a gente é criança, pelo menos até os 7 anos de idade, alguns estudos mostram que até os 12 ali, mas enfim, até os 7 e os 12 anos, o nosso cérebro ele tá vibrando em ondas cerebrais teta. Então, a gente está diretamente conectado no inconsciente. Então, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente aprende, tudo que a gente escuta, que a gente sente, tudo isso fica ali diretamente gravado, impactando esse inconsciente. Então, é aí que acontece toda a construção da nossa mentalidade, da nossa personalidade, da nossa autoestima, né? E todas as crenças limitantes, inclusive. Então, tu pensa que toda a vivência dessa criança, né? Se foi uma vivência mais positiva, se ela foi incentivada a se desenvolver, a se amar, a ser confiante, ou se ela sofreu situações de humilhação, de ridicularização, se ela se sentiu abandonada, se ela se sentiu rejeitada, traída, né? Se ela sofreu abusos psicológicos ou até físicos, tudo isso vai impactar fortemente o inconsciente dela. E esse inconsciente vai nos acompanhar e moldar toda a nossa percepção consciente ao longo da nossa vida adulta. Então, por exemplo, tu que tá aqui me ouvindo, tu tá me ouvindo de forma consciente, tu realmente abriu a live ali conscientemente e tudo mais. Agora, todas as tuas motivações inconscientes para estar aqui, né, tudo que tu tá entendendo nas entrelinhas, né, tu nem tem percepção. A nossa mente inconsciente é a maior parte da nossa mente. Então, a gente só tem consciência ali de 10, 15%. Todo o resto é o inconsciente. Então, tu pensa tudo que tá lá por baixo, né? Que a gente nem sabe, né? Nem tem consciência. E é essa criança aí, as vivências dessa criança que ficaram diretamente nesse inconsciente. Então, o que acontece? Quando existe todas essas vivências doloridas da criança, e aí por que tem muitas pessoas que não conseguem lembrar de coisas da infância? Porque como uma forma de proteção, esse inconsciente deixa escondidinho lá embaixo do tapete, né? Pra não te doer. Tu não precisa necessariamente lembrar das feridas, lembrar das humilhações que tu sofreu. Tu só precisa lembrar da parte consciente que é olha, aquilo ali é um risco. Tu já viveu isso aqui antes. Então, vou dar um exemplo para ficar mais prático aqui. Sei lá, tu passou uma situação que o teu pai te ridicularizou quanto ao teu corpo. Então, tu não precisa lembrar, né, daquela memória de que isso aconteceu, mas aquilo te fez um forte impacto emocional. Tu criou, né, aquela ferida naquele momento que ele te falou isso. E aí vai passando o tempo e o que acontece na tua vida adulta? Alguma coisa que alguém te aponta pro teu corpo, pra tua roupa, te dá um gatilho de opa, eu já vivi isso aqui antes, eu já senti isso aqui antes. Só que tu não lembra exatamente de onde veio. Então ele é só um gatilho para uma ferida que estava lá embaixo, que pra te proteger o inconsciente deixa ali embaixo do tapete. Só que tu vê aquele calombo ali, né, em cima do tapete, que é esse gatilho. Então, basicamente, vocês acham que já estão conseguindo entender onde que eu quero chegar, que é todas as questões da nossa vida adulta, que são inseguranças, que são bloqueios, que são limitações em relacionamentos, na tua autoconfiança, na tua autoestima,
na forma de se posicionar, de se comunicar, às vezes até com a tua sexualidade, sei lá, várias coisas, elas têm, né, se elas têm essa limitação, não que tu lembre ou que tu saiba, mas tem essa origem lá nessa ferida emocional dessa criança. E por mais que tu pense, tu tenha tido uma infância maravilhosa, perfeita, os teus pais foram, assim, maravilhosíssimos, sim, tu tem mesmo assim feridas da tua criança interior, tá? Porque ninguém no planeta é perfeito. E por mais que os teus pais estivessem fazendo o melhor deles, e os pais realmente estão fazendo o melhor com que eles podem, com as suas limitações, com as suas crenças, a partir do que eles receberam, e não deve ter sido fácil, e a gente já vai falar sobre essa questão aí dos pais, e de perdão, e de aceitação logo mais. Mas enfim, eles estavam ali fazendo, né? E tu, meu Deus, não, meus pais eram maravilhosos, me deram tudo. Só que eles, mesmo assim, são seres humanos e não são perfeitos. Em algum momento, faltou alguma coisa ali que a tua criança... Não é que faltou, mas a tua criança sentiu que faltou. E às vezes era só que, sei lá, tu queria brincar e os teus pais foram trabalhar. E a criança não entende que pai tem que trabalhar, que tem que comprar, sei lá, comida. Tipo assim, não, eu quero brincar, entendeu? Tipo assim, tu não me dá atenção, tu não tá presente, eu quero mais atenção. Será que eles não me dão atenção porque... eu sou chata, eu sou ruim, o problema tá em mim, então. Então a criança, ela pega esses problemas pra ela e ela acha que ela é o problema, e é onde gera ali as inseguranças. Ela não se sente amada, ela não se sente vista, sentiu que não recebeu atenção suficiente, aí é onde vai gerando as carências, né, as faltas. E quanto maior vai sendo essa falta aí que essa criança vai recebendo, vai sentindo que tem esse amor dos pais, ela vai gerando essa carência afetiva, né? Essa carência que depois é projetada nos relacionamentos, podendo até virar ali a dependência emocional, porque ela fica na vida adulta depois procurando receber esse amor, receber essa atenção que não recebeu dos pais. Então, como ela não recebeu e ela não curou essa ferida, ela meio que fica tentando dar certo, tendo isso, né, de outras pessoas. E aí a gente já começa a entender a questão da carência. Isso se encaixa na dependência emocional? Sim, isso se encaixa na dependência emocional. Eu até vou falar que dessas feridas, né, da criança interior, já vou aproveitar o gancho então e já falar agora, existem 5 principais, tá? Que são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. E, por exemplo, crianças que sofreram a ferida de abandono, elas desenvolvem essa máscara do dependente, né? Cada uma dessas feridas é como se a criança criasse uma máscara que na vida adulta se expressa, né, pelos os comportamentos dela. Então, a questão da dependência, ela tá mais relacionada a essa ferida do abandono. E a ferida do abandono, ela tá mais relacionada ao pai que é no sexo oposto ao teu, né? Então, se tu é mulher, provavelmente essa ferida foi vivenciada com teu pai, né? E se tu é homem, provavelmente essa ferida foi vivenciada com a tua mãe. Então, de certa forma, a tua criança se sentiu abandonada por esse pai. Então, ela acaba gerando, né, essa questão de dependência depois na vida adulta, né? E o que acontece? Essa questão de abandono, de rejeição, não necessariamente que os pais não estavam ali, não necessariamente realmente o teu pai se separou da tua mãe, mudou de país, te abandonou assim te abandonou fisicamente. Às vezes acontecimentos ali, coisas que a criança se sentiu abandonada, sabe? Às vezes nasceu um irmão, uma irmã, né? E ela passou a não ser a filha única e não recebeu toda a atenção. E aí já se sentiu ali abandonada, um pouco assim. Ou às vezes aconteceu realmente uma separação. Então pode ser infinitas coisas, né? Então por isso que eu digo assim que não tem como a tua criança não ter nenhuma ferida, entende? Oi, Cida, maravilhosa. Não tem como ter nenhuma ferida. Porque essa criança, ela tá ali completamente vulnerável, suscetível, ela não tem um amadurecimento psíquico para entender coisas. Então, é aquela coisa, né? As situações acontecem
Mas tem a nossa percepção sobre o que as coisas acontecem. Então, por exemplo, eu posso estar falando aqui essa live, eu posso estar achando que a live tá boa, mas na tua percepção a live não tá tipo assim, meu Deus, o que ela tá falando, né? Então, o jeito que essa criança interpreta é diferente do fato que aconteceu, né? Até tem um podcast que eu falo, agora eu não vou lembrar qual é o podcast em si, mas eu dou um exemplo lá de tipo assim, a criança acordou às 5 da manhã querendo um sorvete e daí a mãe não quis dar um sorvete, né? Porque pelo amor de Deus, 5 da manhã. E aí a criança sente, meu Deus, mas eu faço todos os temas de casa, eu faço da escola, eu sou maravilhosa e eu só quero um sorvetinho, a minha mãe é tão rígida, tão dura que não me deu. Essa é a narrativa que a criança conta, quando na verdade a mãe assim, meu Deus, né, sã consciência que mãe que dá um sorvete às 5 da manhã pra criança, né, tipo assim, limites. Então, existe a situação que aconteceu e a narrativa que essa criança criou a partir da percepção dela sobre o mundo, né? E é essa percepção que gerou as crianças dela e que geram essas máscaras aí que acompanham ela na vida adulta. Eu acho que é o episódio que eu falo de quais máscaras escondem o teu rosto, tá? Mas acho que é isso aí. Quando a mãe é narcisista, com o mecanismo de filho de ouro, filho palhaço e filho bode expiatório. Então, eu não sou psicóloga, tá? Então, eu creio que um psicólogo que vai poder abordar mais profundamente esse tema, tá? De questão de mãe narcisista e todos esses outras vertentes, porque realmente é um assunto bem profundo. O que eu posso te dizer que eu estudei, né, a partir desse meu próprio interesse desse assunto e li, mas eu não sei esses termos de mecanismo de filho de ouro, filho palhaço e bode expiatório. Esses termos em si eu não conheço, mas a questão da mãe narcisista. Vamos lá, isso até é um episódio que eu soltei do podcast também essa semana, que é os pais fizeram o melhor que eles puderam. O que acontece? A tua mãe, além de ser tua mãe, ela é um indivíduo. Ela é uma mulher, ela é esposa, ela é filha, né? Ela é irmã, enfim, neta e tudo mais. Então, o que acontece? Ela tem as próprias feridas dela, né? E pessoas feridas ferem pessoas. Então, provavelmente, o que eu quero te trazer aqui? Provavelmente não, com certeza. Uma mãe narcisista, ela é uma mãe que também é, no fundo, uma criança ferida. E que, muito provavelmente, ela viveu esta mesma ferida com a própria mãe, tá? Então, ela viveu esta ferida com a mãe dela, com o pai dela, e nunca curou essa criança interior. E ela continuou ali nesse mecanismo que, no caso, é projetado dessa forma manipuladora aí pra cima dos filhos e provavelmente também pro marido e tudo mais. E quando a gente fala em máscara de alguém controlador, manipulador, a gente fala um pouquinho da ferida de traição. Então, crianças que têm a ferida de traição, né, no fundo se sentiram traídas de alguma forma pelo pai, pela mãe, elas sentem essa ferida de traição, né? Então, as pessoas que ela mais confiava na vida traíram ela de alguma forma. E aí ela tenta, na situação dela, sempre controlar tudo, manipular, inclusive as outras pessoas, as situações, para que ela não seja traída. Então, o que é uma mãe narcisista? Ela é super manipuladora, ela é super controladora perante aos filhos, e ela faz essas chantagens... Ops, meu Deus, meu cabelo! Ela faz essas chantagens emocionais, porque no fundo... ela tem medo ali de ser deixada sozinha, de se sentir traída, entende? Então, ela acaba manipulando essa situação e manipulando os próprios filhos. E o seguinte, quando a gente fala, né, na relação com os pais, muitas das vezes, principalmente em questão de mães narcisistas, a gente não tem como mudar essa pessoa. Tu não vai ter como mudar a mãe, não vai ter como mudar a mãe narcisista, tu não tem como mudar os teus pais, o que foi, e como eles foram, e como eles te trataram e são na vida atual. A grande questão é tu trabalhar e curar em ti essas tuas dores e que vai mudar a forma que tu lida com isso. Então, uma mãe narcisista, ela não vai deixar de ser narcisista. Ela não vai deixar de tentar te culpar pelas ações, ela não vai tentar deixar de te manipular.
de te fazer chantagens emocionais, porque esse é o mecanismo dela a partir das próprias feridas. O que tu pode fazer é curar em ti para isso não te abalar, para que tu não caia nessas manipulações emocionais, para que tu não caia nesse enredo, né, que uma mãe narcisista cria. E aí, pra tu conseguir sair desse enredo e não dar poder a essa manipulação que uma mãe narcisista faz, por exemplo, tu tem que curar a tua própria criança. Essa criança que se sentiu humilhada frequentemente por essa mãe narcisista, porque tem vários tipos de mãe narcisista, né? Eu acho que tem uns 3 tipos, pelo menos. Que é a mãe que se faz de coitadinha, de doente, porque meus filhos precisam me ajudar, olha como eu estou doente e tudo mais. E tem a mãe que diminui os filhos, né? Faz eles se sentirem humilhados para que ela se sinta superior e que se coloca numa postura de super egóica, assim, né? Então, o que acontece? Essa criança, esse filho da mãe narcisista, ou filha da mãe narcisista, é uma criança super ferida. É uma das crianças mais feridas que tem, porque ela sofreu a rejeição. Se a menina vai sofrer a ferida da rejeição da própria mãe, né? Se é menino e era mãe ali, vai sofrer a ferida de abandono com a própria mãe, vai se sentir abandonado, que a figura que ele mais quer ser protegida tá ali humilhando ele, né? Vai sentir feridas de humilhação, né? De traição, porque teve a confiança ali, a pessoa que ela confia traiu, né? Ele. Então, tem várias feridas aí juntas, né? Porque sim, pode ser todas as feridas juntas combinadas. Então, se tu teve uma mãe narcisista, se tu tem uma mãe narcisista, é um indício aí mais ainda de que tu precisa curar a tua criança interior pra tu não mais se enredar nessas manipulações dessa mãe. Sim, bem complexo. Por isso que eu falo que criança interior é um dos temas mais complexos aqui. E também para não passar para frente. Sim, perfeito. Quando a gente quebra, né, esse padrão, a gente se cura. A gente cura a nossa criança interior e sai desse enredo aí com os nossos pais, com os nossos familiares e quebra também um ciclo ali de relacionamentos, de codependência, de carência que pode estar atraindo e vivenciando, mas também a gente quebra esse padrão nas próximas gerações, nos nossos filhos, né? Então, não é que os filhos não vão ter nenhuma ferida emocional, porque também nós não somos perfeitos e nem seremos, mas vai ter uma tendência de eles sofrerem menos ainda se a gente ter essa nossa criança curada e poder proporcionar um ambiente mais saudável para eles, um ambiente mais estimulador, né, que eles tenham menos tendência a ter essas feridas. É complexo ali, mas me diz se te respondi um pouco assim sobre a questão da mãe narcisista, mas é bem complexo. Bom, então já que eu já acabei entrando aí no assunto de carência, de dependência e das principais feridas, já expliquei pra vocês como que é a construção da mentalidade, o que é o inconsciente, o que é essa criança interior, qual a influência dela na vida adulta, falei sobre as máscaras emocionais criadas a partir dessa criança interior. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é estar na postura da criança. Essa pergunta aí, dá uma segurada, só um pouquinho, já vou responder. Poderia falar sobre pessoas obcecadas. Eu vou falar mais pro final, porque senão eu vou acabar me perdendo aqui no raciocínio e me estendendo muito, tá? Porque é outra coisa bem complexazinha, mas vamos lá. O que é, então, estar na postura da criança? Estar na postura da criança é quando tu, enquanto adulto, está nessa mentalidade infantil. Então, lembra lá no começo da live que eu falei que a criança, ela não tem aquele discernimento, ela não tem aquela maturidade de entender que, se os pais, né, não estão ali brincando com ela naquela hora porque eles têm que trabalhar, não é porque o problema é ela, ou que eles não amam ela, mas sim porque eles têm que trabalhar. Então, a criança, ela não tem esse amadurecimento, esse discernimento, essa maturidade de entender isso, né? Agora, quando nós somos adultos e estamos na postura da criança, é quando, de certa forma, a gente não desenvolveu essa maturidade, né? Porque a gente continuou vivenciando aquelas feridas, não curou aquela ferida. E quando a gente tá ali com um processo que não cicatriza, um processo cicatricial, eu ia falar agora, a medicina veterinária não sai de mim, um processo cicatricial ali,
Quando a gente tem uma ferida aberta e a gente não cicatriza essa ferida, ela vai continuar aberta até tu curar, certo? Então, ela não dá espaço para que um novo tecido ali se desenvolva. Então, basicamente, a maturidade é o seguinte: a criança está se desenvolvendo, ela parou de desenvolver, por exemplo, a autoestima, algumas questões ali, ficou com uma ferida. Se ela não curar essa ferida e tu vai se desenvolvendo e crescendo e passando os anos e tu não cura essa ferida, não tem como, em cima dessa ferida, ser construída uma maturidade, entende? Precisa curar essa ferida primeiro para que depois essa maturidade se desenvolva. Ah, mas eu tenho não sei quantos anos, a experiência da vida me ensinou. Gente, assim, existe uma diferença entre experiências da vida, estar calejado e, assim, maturidade num sentido de sabedoria, né, de psique, desenvolvimento de psique. Então, tem pessoas que podem estar com 60 anos e estar na postura da criança, que são aquelas pessoas que ficam fazendo birrinha com os filhos, né? Fica fazendo birrinha até hoje dentro do casamento, que fica se vitimizando, que fica numa postura de carência, que fica numa postura de não aceitar as coisas e ficar batendo pé e teimando e não dialogar. É aquela que, se tem uma discussão com o marido, com a esposa, com os filhos, não consegue dialogar sem sair gritando, esperneando. Quem é que faz isso, gente? Não é a criança? Isso é a criança. Então, tudo isso é estar numa postura da criança, que é, basicamente, não importa com que idade tu esteja, mas tu, no fundo, estar com essa psique infantil que não se desenvolveu. Qual é a solução para isso? Curar a criança interior, curar as feridas da criança interior. Já vou falar como é que vocês vão fazer isso. Mas falando sobre essa questão da postura. Então, sintomas, sinais aí de que tu possa estar na postura da criança. Começa a refletir, para refletir aí, me diz se vocês vão se identificar. É essa tendência a... se tem uma briga, se tem uma discussão, tu só chora, né? Fica sempre chorando muito, não consegue se expressar naquele diálogo, não consegue expressar o que tu pensa porque tu te desaba, tu te desestrutura. Tudo tu pensa que é tua culpa, tudo tu pensa que tu tá errada, tu fica sempre na defensiva, achando que os outros estão te julgando, achando que uma crítica é sobre ti, tu sempre tá pisando em ovos, né, pra falar com as pessoas, porque tu tem medo de ser julgada, tu tem medo de ser mal interpretada, tu tem medo de ser rejeitada, tu tem medo de se vulnerabilizar, medo de se abrir, né, para relacionamentos, por exemplo, medo de confiar nas pessoas, tem dificuldade de aceitar as coisas quando as coisas não saem do teu jeito, não saem do jeito que tu planejou, que tu esperou. Tu fica, mas eu queria que as coisas tivessem sido assim, mas por que não foi assim? Por que não foi diferente? Né? Tudo isso aí tem a ver com estar na postura da criança. Se tu é muito impaciente, se tu... boa noite. Se tu é muito impaciente, se tu quer tudo no teu tempo, tudo pra ontem, se tu tem muita pressa pras coisas, né? Seja, sei lá, coisas do dia a dia da tua vida ou teu autoconhecimento no geral. Porque eu quero me curar hoje, pra ontem, né? Tudo isso aí é a impaciência dessa criança, estar na postura da criança. Fazer birra, gente. Assim, relacionamentos, eles vão ter conflitos. Agora, o que não pode ter é briguinhas no sentido de tu não consegue ter um diálogo que tu tem um início, um meio e um fim, uma conclusão do diálogo. Se é aquela coisa de um diálogo que se arrasta por dias, ou que fica um elevando a voz, gritando pro outro, e fica dizendo, por que tu não faz isso? Por que tu não faz nada? Por que tu isso? Por que tu aquilo? Né? Fica apontando muito o dedo dentro dos conflitos, ou culpabilizando o outro. Tudo isso é estar na postura da criança. A criança, ela não assume as responsabilidades, ela não assume a sua autorresponsabilidade dentro do relacionamento e entender que o seguinte, isso aí tá acontecendo, esse conflito tá acontecendo, o que será que tem da minha parcela dentro
dessa relação que eu posso estar melhorando para melhorar a nossa convivência. Não é só o outro, não é só o outro que tem que melhorar, não é só o outro que tem que reconhecer, não é só o outro que tem que pedir desculpa, né? Tu reconhecer a tua responsabilidade dentro do relacionamento, dentro das coisas. E também a questão da criança, né? Que ela só quer receber. A criança, ela não quer ter que dar dentro do relacionamento, ter que ceder, né? Então, se tu quer que só as coisas sejam do teu jeito, do jeito que tu gosta, das tuas vontades, e que o outro que tem que se moldar e fazer a vida dele, fazer a vida dele na tua volta e exceder as tuas vontades, o famoso mimado, né? A mimada, isso aí está na postura da criança, gente, né? Criança só quer receber, criança não quer dar. A criança também não quer lidar com obrigações. Então, se tu tem dificuldade, isso até principalmente, inclusive, na vida financeira, pessoas que elas têm problemas na vida financeira, muitas vezes é porque elas estão na postura da criança, porque a criança não sabe administrar dinheiro, gente. Dá R$100 pra uma criança, ela vai lá e gasta tudo em bala, gasta tudo em colé, sei lá. A criança não sabe administrar as coisas. A criança, ela não tem esse pensamento a médio e longo prazo. Vou fazer um planejamento aqui de como que eu uso o meu dinheiro. Então, se tu tem, às vezes, esse consumismo, né, essa coisa, assim, de tu não consegue controlar, e isso tem a ver com controlar os teus hábitos também, se tu não consegue ter disciplina, ter rotina e desapegar das coisas, e aí começa a entrar um pouquinho na pergunta que tinham me feito sobre obsessão, também é estar na postura da criança, né? Que a criança não consegue soltar. Não, mas eu quero ver a Peppa Pig agora. Eu quero ver. Não importa se não tá passando, se é só mais tarde, se eu tenho que ir pra escola, eu quero ver. Essa não aceitação e esse bater no pé, essa teimosia, essa obsessão tem a ver com criança interior, com estar na postura da criança. Tá? Então eu tô citando aqui vários exemplos, várias coisas, né, de estar na postura da criança. Me digam aí se vocês se identificaram com algum, se estão se identificando, se tá caindo ficha, se tá fazendo sentido. Gente, outra coisa, desenvolvimento de relacionamentos. Eu fiz um vídeo na Rede Vizinha e eu postei aqui no Instagram também falando sobre indisponibilidade para relacionamentos. É quando tu atrai pessoas indisponíveis, né? Então são aquelas pessoas que no fundo não querem nada sério, não querem se relacionar, ou elas moram longe, ou elas já estão dentro de um outro relacionamento, elas já estão comprometidas, ou também, enfim. Tudo isso é uma forma de indisponibilidade para relacionamento. E, gente, muitas vezes essa indisponibilidade, tá? É porque tu tá na postura da criança. Quando tu atrai pessoas indisponíveis, é porque no fundo tu que tá indisponível. E uma das formas dessa indisponibilidade, assim como apego a relacionamentos passados e, enfim, várias outras questões que não é assunto agora, não vou adentrar, mas uma dessas questões é estar ainda preso na tua criança. Nessa criança que tá ainda ali esperando o pai e a mãe. Então, quando tu tá, assim, indisponível, é porque tu tá de costas pro passado, né? Eu sempre gosto de dizer isso. E o que tu tá olhando? Tu tá esperando o pai e a mãe ainda até hoje. Essa atenção e esse amor do pai e da mãe até hoje. Enquanto tu fica ali parado esperando até hoje, tu fica indisponível pro teu agora, tu fica indisponível pros relacionamentos, né? Então, tu fica nessa indisponibilidade. E o que acontece quando tu fica nessa indisponibilidade, nessa postura da criança para os relacionamentos? Gente, criança não se relaciona, criança não namora, criança não faz sexo. Como é que vocês acham que vocês vão se relacionar e desenvolver um relacionamento amoroso se vocês estão na postura da criança? Por isso que acontece problemas aí de relacionamento, né? E atrai pessoas indisponíveis, aí é onde começa, fica ali por alguns meses, fica um tempinho e não dá certo. Por que começam aqueles conflitos? E aqueles conflitos que são conflitos não um diálogo, não uma coisa de vamos se adaptar, os dois ceder e crescer juntos, eu vou ceder um pouquinho aqui, tu vai ceder um pouquinho ali, a gente vai se encontrar no meio do caminho, né? Que isso é uma forma madura. Não, não, porque tu não faz nada, porque tu isso, porque tu aquilo, porque eu quero que tu mude, porque tu não muda, porque tu tem que me dar atenção. Gente, o que eu vi de gente na Rede Vizinha falando assim
dos comentários dos vídeos, mas receber atenção e carinho ao mínimo no relacionamento. Sim, gente, tu vai estar dentro do relacionamento, tu vai dedicar a tua atenção, teu carinho, tua energia a outra pessoa. Mas a tua motivação para entrar num relacionamento não pode esperar receber atenção. Se tu tá entrando no relacionamento porque tu quer atenção e carinho, tu tá na postura da criança, que quer atenção e carinho? É a criança, tu tem que querer entrar no relacionamento porque tu quer compartilhar. Porque tu tá com tanto amor, tu tá completa e tu tá transbordando que tu quer somar, por escolha, com outra pessoa que está completa também. Entende? Então, quando tu tá nessa postura de eu quero atenção, eu quero um relacionamento que é porque eu quero dormir de conchinha e receber atenção, e eu quero alguém que me motive. Gente, quem quer ser motivada? É a criança. Quem precisa ser incentivada, motivada. Tu que tem que ser o teu maior motivador, teu maior incentivador. Entende? O relacionamento é um compartilhar, gente. E aí é por isso que a gente tá, assim, numa onda de tantas pessoas tendo problemas de relacionamento, tendo problemas financeiros, porque as pessoas estão com essa criança ferida, entende? Então, o grande lance é que essa cura da criança interior é essencial para o desenvolvimento de todas essas outras áreas. Se tu não cura essa criança interior, não tem como tu ter um relacionamento saudável, porque tu vai sempre ficar projetando nesse relacionamento que tu gostaria de ter recebido lá na infância, que era essa atenção do pai, era esse reconhecimento da mãe, era essa motivação, era essa aprovação, entende? E ali um comentário, também não ganha dinheiro. Sim, criança não ganha dinheiro também, gente. Criança não ganha dinheiro. E, aliás, o ganhar, isso é um termo até que eu vi na aula, no curso que eu fiz maravilhoso, que é o Destrava Abundância. Ela fala, né, quando tu está na postura ainda de ganhar dinheiro, de certa forma também é a criança interior, porque o adulto, ele entende que ele gera dinheiro. Ele gera dinheiro através do trabalho dele, através do valor que ele agrega ao trabalho dele, de uma empresa, ou seja, por exemplo, um atendimento, né, ser autônomo, enfim, não importa, mas o adulto, ele gera, entende? E a criança, ela só quer ganhar, ela quer receber, né? Então, gente, eu acho que falando sobre a postura da criança já trouxe muita luz aí pra vocês, né? Beleza, entendemos, meu Deus, preciso curar minha criança interior, o que eu faço pra curar essa criança interior, né? Gente, é basicamente, tá? Agora, enquanto adulto, tu tá se conectando com essas coisas que te aconteceram na infância e ressignificar essas dores, esses traumas, essas carências, essas feridas, e entender que o seguinte, tudo que foi, já foi, não dá mais pra mudar. Ai, tadinha da minha criança, sofreu tanto, então, nossa, meu Deus, acabaram com a minha criança. Tinha até um vídeo também que viralizou lá na rede vizinha, que era das 5 feridas da criança interior, todo mundo, meu Deus, tadinha da minha criança, destruíram. Gente, assim, tudo que aconteceu já foi, não dá mais pra mudar, sabe? Então, tu tem que trazer esse olhar de aceitação, de que foi exatamente isso que aconteceu com a tua criança, e mesmo ela tendo sofrido muito, que te trouxe até aqui, e hoje tu é a pessoa que é. E essas máscaras criadas a partir dessas feridas foram, sim, a partir da dor, mas era o teu inconsciente, era a tua alma, o teu coração, o teu ego, tentando te proteger, fazendo o melhor por ti. Então, não se julga se tu tá numa postura da criança, na carência, nesse medo de rejeição, nesse medo de abandono, porque tu tava fazendo o que tu sabia, o melhor que tu podia ali. E agora que tu tá tomando consciência com isso, aqui, né, nessa aula, mas também em todos os dias, às vezes um podcast que tu ouve, às vezes uma outra aula que tu escuta, às vezes uma coisa que tu vivencia, te vira a chave. Isso é tomar consciência. E quando tu toma consciência, tu já tá quebrando padrões. Assim, não é que tu precisa olhar para o passado, para tua infância e ver, meu Deus, olha o quanto eu sofri, ai, e tal, e se apegar naquele sofrimento. Não. É um olhar para o passado que é diferente dito assim, ó, tá, isso lá tá no passado, isso não importa, eu não vou mais olhar, é seguir em frente. E anular a tua dor. Porque anulando a tua dor não é assim que tu cura ela. Então tu precisa, assim, olhar, mas esse olhar de olhar para curar e não um olhar para se apegar àquela dor, aquele sofrimento,
ter dó de ti, ter dó da tua criança. Porque quando tu tem dó, tu tem pena, tu tira o teu poder pessoal. Então é o seguinte, a tua criança, por mais que ela sofreu, gente, ela foi forte pra caramba. Ela conseguiu superar tudo isso. Se ela criou máscara, se ela, né, se adaptou com essas feridas, se ela se enrijeceu, não importa, mas ela sobreviveu. Então ela não é uma coitadinha, ela foi forte. E quando tu entende isso, tu sai do vitimismo também. Porque o vitimismo, ele também é uma postura da criança. A criança que ela fica assim, ai, coitadinha de mim, estou com machucado, eu tenho que faltar à escola e se vitimiza um monte. Isso aí também é a postura da criança. Então, quando tu olha e tu não tem dó da tua criança, tu entende que ela foi forte pra caramba e te trouxe até aqui e é a pessoa maravilhosa que tu sai já da postura do vitimismo. Então, tu já tá quebrando um padrão aí. Beleza. Aí, outras coisas que tu tem que fazer. Olhar e ver o que te machucou, quais são essas tuas vivências, o que tu olha hoje na tua vida que tem semelhanças com padrões, com coisas que tu viveu na tua infância. E aí tu vai trazendo pra consciência e tu vai entendendo as tuas raízes emocionais. Quando tu vai entendendo as tuas raízes emocionais, tu pode partir para exercícios internos, né, de perdão. Né? Então, se tu entende, por exemplo, a questão ali da dependência emocional que a gente estava falando, né? A dependência emocional, ela vem lá da ferida do abandono e tu entende que, por exemplo, eu sou menina, se eu tivesse sofrido a ferida do abandono com meu pai, então, o que é mais ali que eu preciso curar será relação com o pai? Então, vou ter que trabalhar esse exercício, né, de perdão com o meu pai, liberar ressentimentos, entender, né, trazer essa compaixão de que os nossos pais estavam fazendo o que podiam, o que sabiam, dentro das suas limitações e muito provavelmente, 100%, aliás, né, muito provavelmente não, 100%, estavam com a sua ferida, sua criança ferida, sua criança interior ferida também. Se já foi difícil, né, pra nossa geração, pra ti que tá assistindo essa live aqui agora, entendendo que a tua criança tava super ferida, tu imagina na época dos teus pais, que era muito mais rígido, que ninguém falava eu te amo, que muito menos se falava ainda em terapia, gente, em autoconhecimento. Pode parecer, assim, que tem muita gente ainda, assim, nem perceber coisas de autoconhecimento, e sim, tem muito. Mas, gente, a gente tá na época, assim, que nunca se teve tanto acesso à terapia, à cura, né, à autorreflexão. Então, a gente tá num patamar muito diferente da dos nossos pais. Na época do meu pai, por exemplo, Deus o livre, meu xará. Deus o livre! Então, imagina essa criança, o quão ela não foi reprimida. Né? Como ela cresceu sem poder se expressar, gente, sem poder falar o que pensava, sem poder chorar, sem receber um abraço, sem receber um eu te amo. Então, como é que os nossos pais poderiam ter feito diferente com a gente se eles não receberam, gente? Né? E como que esses nossos avós, né, os pais deles deram isso pra eles? Porque eles também não receberam. Era em época lá que vinha gente de ditadura e antes disso, época de coisa de guerra e quanto mais a gente vai olhando para trás a nossa ancestralidade, a gente vai vendo na história pessoas feridas. E tem muitas pessoas hoje em dia que são pessimistas, né? E dizem assim, ai, porque os tempos estão difíceis, porque tá indo de mal a pior. Não, gente, é só ter conhecimento de história, não digo nem de espiritualidade, eu digo de história mesmo, pra tu olhar para trás e tu reconhecer que a gente tá melhor. Hoje as mulheres têm direitos, hoje a gente volta, hoje a gente tá aqui numa live, numa quarta noite falando de cura interior. Enfim, gente, a sociedade se desenvolveu, a consciência se desenvolveu e está cada vez mais. Eu sei, né, que nas próximas gerações cada vez vai ser melhor. Então, gente, em questão de história, é só olhar pra trás que logicamente tá melhor. Então, logicamente, essa questão de criança interior e de relação com os pais e barará, era muito pior antes, né, gente? Por isso que a gente tinha ali pessoas sexualmente reprimidas, pessoas com um histórico de abuso sexual, de abuso psicológico e coisas imensas. Então, a gente tá quebrando um padrão gigantesco. Beijo, Cida. Amanhã a gente tem live com a Cida, maravilhosa, que ela me convidou. Beijo, beijo. A gente tá numa quebra de um padrão gigantesco.
gente. Então vocês não precisam querer mudar os pais de vocês precisam curar em vocês. E vocês curando, vocês já por, assim, ressonância vão estar curando esses pais de vocês também. Porque vocês vão mudar essa relação a partir do momento que vocês pararem de colocar expectativas de que eles vão mudar. Expectativas de que eles que têm que fazer terapia, de que eles que têm que mudar. Gente, eles não vão mudar, já viveram a vida inteira ali. E vocês precisam ter, assim, entendimento e compaixão que é preciso respeitar. Tu não precisa concordar. Tu não precisa falar todos os dias, né? Principalmente ali em questão com mãe narcisista. Existem, quando a gente fala em relação com os pais, tem inúmeras questões e às vezes faltas e ressentimentos muito profundos. Cada um tem aí a sua relação, né? Para saber dizer, assim, é um assunto realmente muito profundo. Eu sei que tem coisas muito, muito difíceis de lidar, de aceitar e de trabalhar. Eu realmente sei disso. Só que é o seguinte, ó, por mais que foi assim, te faltou muita coisa, te faltou tudo. Nem que a única coisa que tu precisa entender e ser grata é o seguinte: essas pessoas te deram a vida. Não importa quais as limitações, quais as faltas, quais os tratamentos que eles tiveram. Mas assim, ó, essa mãe, ela teve que pelo menos por 9 meses fazer dar certo pra tu nascer. Por 9 meses, ela não deixou que tu morresse ali, porque ela podia ter, sei lá, sofrido um acidente, ter um piripaque e tu tivesse morrido. Tu não ia estar aqui hoje, pronto, acabou. Por ela ter dado certo esses 9 meses, ter passado por um parto, tu tá aqui. Se te colocou pra adoção, não importa. Pelo menos a vida tu tem, entende? E se essa mãe, imagina quão ferida ela tem que estar, e que lugar que ela tem que estar, né? De acreditar que essa criança vai ter um futuro melhor se não estiver com ela. Ela não vai ter condições de criar e de educar. Então, eu vou deixar para quem cuide. Gente, precisa... Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente fica numa postura assim de julgamento, né? Mas a gente se colocar nos pés dos nossos próprios pais e imaginar que não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil. Tem gente que teve, sei lá, 10 filhos. Imagina trabalhar para dar de alimento, para dar condições de escola, condições financeiras, roupa para esse tanto de filho. E dar carinho e dar atenção e cuidar da sua vida pessoal, da sua própria saúde, do seu casamento. Não é fácil, gente. Então, sair um pouquinho da tamanca, sabe? De julgar e de apontar porque meu pai, a minha mãe fez isso. E se colocar um pouquinho no lugar deles, né? E entender que além desse papel pai e mãe, eram 2 indivíduos, né? E quando a gente faz isso, a gente consegue ter mais entendimento e ter mais compaixão. E assim curar mais a nossa criança interior. E aí é o seguinte, se conectar com a tua criança interior e dar esse amor que tu sente que faltou pra ela. Como que tu pode se curar com a tua criança interior? Tu pode fazer isso em meditação. Tu pode escrever uma carta pra tua criança e falar assim: olha, fulaninha, eu sei que não foi fácil, mas eu tô aqui pra te dizer que tu é especial, que tu é forte, que tu consegue, que tu foi incrível. Falar mesmo o que tu gostaria de ouvir quando criança. Escreve pra ti, fala contigo, né? Pegar uma foto mesmo tua, quando criança, olhar e falar o que tu sente, falar o que tu gostaria de incentivar e auxiliar essa criança. Tem várias meditações no canal que podem te ajudar aí a se conectar, a fazer isso também, mas é só tu fechar os olhos também, imaginar a tua criança e falar com ela, deixar ela chorar se ela sentir, se ela não teve espaço pra chorar. Dá atenção pra ela, se ela não sentiu que recebeu essa atenção. Visualiza que tu dá do teu coração amor pra essa criança, o amor que ela gostaria de ter recebido. Então, tem uma série de coisas que tu pode estar dando e preenchendo essa criança com que ela não teve, entende? Também em terapia, né, gente? Busca em terapia, sabe? Isso é um assunto tão, tão profundo, tão dolorido. E tem infinitas formas de que vocês podem estar se conectando sozinho. Não vou aqui dizer que a terapia é a única forma, mas sinceramente ela auxilia assim, muitíssimo, né? Ela é uma ferramenta e que tudo se integra, gente. E também não é só a terapia, não é só a terapia que cura, não. É estar observando esses teus padrões de quando tu perceber, tô na postura da criança aqui, ir lá e mudar. Fazer essas conexões, fazer esses exercícios terapêuticos de carta para criança, carta para o passado, carta de perdão para o pai, carta de perdão para a mãe. Fala, né, para tua criança quais as qualidades dela
e se conectar nesse lado positivo da criança. Lembra que eu falei lá no começo da aula que a criança ela não é só essas feridas, ela tem essa parte alegre, ela tem essa parte divertida. Traz de volta isso. Isso também é uma conexão da tua criança, porque essa criança tá aí dentro do teu coração. Então eu, por exemplo, a minha criança, ela adorava se divertir, rir. Então eu tenho esse meu lado que é, tô aqui falando e eu gosto de largar umas piadocas no meio do assunto. Isso aqui nutre a minha criança, porque a minha criança era assim. E depois, por questões de bullying, por questões de vida, a adolescente reprimiu isso. Então eu, enquanto adulta agora, me conectar com isso, mas nessa leveza e deixar a minha criança se expressar aqui e falar as piadocas dela, isso aqui é minha criança interior, isso aqui é quem eu sou, isso é um lado saudável da criança, né? Minha criança, por exemplo, gostava de desenhar, de pintar. Então hoje, se eu tô com tempo livre, se eu tô com uma coisa assim, vou nutrir minha criança, eu vou lá e vou desenhar uma mandala, eu pinto. E isso me nutre, sabe? Fazer coisas que tu gostava de fazer quando criança e deixou de fazer. Isso é se conectar, é trazer essa cura, esse lado bonito dessa criança que às vezes ela gostava de fazer, mas porque ela ouviu coisas ou vivenciou coisas que se distanciou, né? Parou de expressar aquilo ali. Então tudo isso é uma cura da tua criança. Então tudo isso é uma junção, tá? De coisas e toda essa consciência que eu quis trazer aqui pra vocês nessa live é o que é verdadeiramente a cura da criança interior. E curando essa criança interior, tu vai curar aí a tua autoestima, o teu amor próprio, os teus relacionamentos, tua vida financeira, tua vida profissional, e tudo mais. É extremamente importante. Deixa eu ver os comentários aqui, que eu não tinha visto antes. Cadê? Não para usar desculpa para sempre, em algum momento você precisa crescer e tomar consciência disso. Exatamente. Não dá para ficar sempre dando desculpinhas, né? Essa coisa de ficar dando sempre desculpinhas, né? Isso é estar na postura da criança. Jade, indica livros sobre o assunto. Eu já tinha um aqui, eu esqueci de mostrar antes, eu tava tão empolgada falando, mas eu deixei aqui separadinho pra vocês, que tá espelhado aqui, tá? Mas o nome é As 5 Feridas Emocionais, de Lise Bourbeau, tá? Esse livro aqui, ele é magnífico, ele é muito bom e ele fala sobre justamente essas 5 principais feridas da criança interior que eu falei pra vocês, que é traição, rejeição, abandono, injustiça e humilhação. E ela fala dessas máscaras criadas a partir dessas feridas, então tu vai conseguir entender assim, muito dos teus padrões aí de comportamento na vida adulta e a relação com a criança e como quebrar isso, como identificar. Gente, esse livro ele é riquíssimo. Outro livro que eu não tenho aqui, mas ele é muito bom também, chama O Cérebro da Criança. E esse livro, ele já fala... Ele é de psicologia positiva, ele é mais voltado aos pais, tá? A entenderem de uma forma a psicologia positiva para educarem seus próprios filhos. Mas, por exemplo, eu acho que ele agrega muito nessa questão do autoconhecimento e da cura da criança interior. Não sou mãe, mas eu consegui entender várias das coisas da minha criança interior lendo o livro. Então, esse livro, ele já fala um pouquinho mais sobre como que funciona realmente o cérebro da criança, como que é o desenvolvimento da psique, do amadurecimento, o que é o equilíbrio ali do racional e do emocional. Então, vai te trazendo consciência sobre ti mesmo, sobre como que foi a tua infância e já te trazendo consciência para tu amadurecer agora enquanto adulto e também procurar educar de uma forma mais positiva os teus filhos ou até sobrinhos ou outras pessoas, não importa, mas tu ter essa consciência vai agregar, né, nas tuas relações no mundo, enfim. Então é muito bom. O Cérebro da Criança chama. E esse, As 5 Feridas Emocionais, são livros excelentes para isso. De nada. Gente, vocês têm alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Amei. A live foi mais longa hoje, mas foi uma super aula, né? Eu falei que o conteúdo ia ser rico. Riquíssimo. Muita consciência, muita cura. Que coisa bem boa. E lembrando que tem sessão coletiva já lá no canal para a cura da criança interior, para a relação com os pais.
Para a relação com o corpo também, que tem a ver ali mais com autoestima. E o que isso tem a ver com criança interior? Às vezes esses complexos com o teu corpo, a tua autoimagem veio da criança. Então fazer essa sessão também pode te ajudar nisso. Tem meditação para cada uma das 5 feridas emocionais, tem lá no canal. Tem meditação para liberar ressentimentos com pai, ressentimentos com mãe, de conexão com a criança interior também, tem muita coisa. Sim, a live vai ficar salva e vou colocar no YouTube também, porque eu acho que no YouTube fica melhor de assistir, tem como acelerar também e tudo mais. Tá bene? Muito feliz, muito bom, gratidão que vocês ficaram comigo aqui até o final. Vocês estão bem, né, no autoconhecimento, querendo aqui super expandir nessa live. Fiquei bem feliz mesmo. E amanhã eu vou ter outra live aqui, que daí eu vou ser convidada para falar com a Cida. A gente vai falar sobre o poder da terapia intuitiva. Então a gente vai falar muito sobre intuição, sobre essa conexão com a intuição e sentidos psíquicos e tudo mais. É um assunto um pouco diferente de hoje, mas muito legal também. Tá bem, gente? Um beijão. Se não temos mais perguntas, eu vou encerrando aqui então. Deixar um beijo para vocês. Dar uma dica de como se desapegar. Tá, então antes de encerrar, respondendo aqui essa pergunta, como desapegar das dores da criança, tu diz? Bom, aquilo, eu não sei se tu tava naquela parte da live que eu falei, né, que quando tu tá de costas pro passado, aliás, quando tu tá virado pro passado, tu tá de costas pro presente, né, e pro futuro. Então, quando tu tá muito apegada, né, numa situação, apegada nessa mágoa, apegada nisso, tu te lembrar disso. Se eu tô voltada lá pro passado, onde eu não posso mais mudar, já foi, eu tô de costas pro único lugar que eu posso mudar, que é no agora. Então, tudo que te aconteceu, tudo que foi com teu pai, foi com a tua mãe, foi na tua infância, tu não pode mais mudar, infelizmente, né? Então, o que tu pode fazer hoje para mudar isso? Que é, basicamente, buscar a tua cura, né? Então, o que tu pode estar fazendo hoje para olhar e sentir, trabalhar e sentir, e principalmente trabalhar esse perdão. Esse perdão tu pode estar trabalhando de diversas formas. Ho'oponopono ajuda muito, meditações ajuda muito, terapia ajuda muito, né? Todos os tipos de terapia, mas Theta Healing também é essencial nesse processo, porque daí tu consegue fazer essa comunicação direta aí com essa questão que tu tá apegada e desapegar, né? Mas tu pode escrever, fazer um exercício que eu acho muito bom. É escrever uma carta para essa situação específica que tu está apegada. Então, por exemplo, tô apegada no passado de que meu pai não era muito presente. Eu não consigo aceitar isso. Então, tu vai escrever todos os teus sentimentos sobre isso. Pega e senta realmente, bota num papel, escreve tudo que tu sente sobre essa situação, tudo que tu tem dificuldade de desapegar, tudo que tu não aceita, tudo que tá guardado dentro do coração e tu não consegue soltar, ou tu não consegue se livrar, nem que tu não tenha entendimento racional sobre aquilo, mas vai escrevendo. Gente, escrever, levem esse exercício assim com vocês pra vida, que é um exercício terapêutico muito bom, porque ele vai trazendo o que tá no inconsciente à tona. E aí tu vai ver, só de escrever, colocar aqueles sentimentos pra fora, tu já vai estar fazendo uma liberação emocional profunda e vai estar te ajudando nesse desapegar. O desapegar realmente é liberar os sentimentos que estão ali. Esses sentimentos, eles estão presos, eles precisam ser liberados. Quando tu escreve, tu já coloca essa carga pra fora. Isso já não tem mais um peso como antes, só de falar sobre aquilo. Isso até o cérebro da criança é uma coisa que fala muito assim, né? Da criança falar, quando um trauma acontecer, não é assim de, o trauma aconteceu, não vamos falar sobre aquilo. Não, tu tem que falar mais vezes sobre aquilo, porque quanto mais tu fala daquilo, mais tu vai entendendo o que aconteceu. E quanto mais tu entende, mais tu aceita. E quanto mais tu aceita, mais tu solta e tu desapega. Então, escrever sobre isso te traz essa consciência, esse olhar, e tu vai mudando a tua narrativa. Então, por exemplo, que nem o exemplo que eu dei lá no meio da live do negócio do sorvete às 5 da manhã. É tu começar a ver, minha mãe não me deu sorvete às 5 da manhã porque ela é rígida. Não, minha mãe não me deu sorvete às 5 da manhã porque eu acho que era 5 da manhã, né? Meio cedo e tal. Não, minha mãe não me deu sorvete às 5 da manhã porque realmente não importa. É 5 da manhã. Então, tu vai mudando a narrativa cada vez que tu conta aquela história.
E aí tu sai de uma narrativa de vitimismo, tu sai de uma narrativa apegada, tu sai de uma narrativa de ressentimento, de mágoa e vai trabalhando o perdão. Então esse exercício escreve sobre os teus sentimentos, sobre essas questões, sobre a tua infância. Escreve uma carta para tua criança interior, escreve uma carta para o teu pai e para tua mãe. Isso é essencial, isso é muito importante. Fala tudo que tu gostaria, tudo que tu nunca disse pro teu pai, tudo que tu nunca disse pra tua mãe. Tu quer assim, ó, xingar, não importa. Ofender, coloca essa raiva pra fora nessa carta. Fala tudo, depois queima essa carta e deixa o fogo transmutar essa energia. E aí, depois tu escreve um outro papel falando que apesar de tudo isso, tu aceita, tu solta, tu perdoa, tu deixa ir. E os aprendizados que isso te trouxe, querendo ou não, essa pessoa, essa figura paterna não estando tão presente, fez com que tu ficasse mais independente. Sempre tem algum aprendizado, sempre tem alguma coisa positiva. E tá focando nisso, assim, né? Mas valide os teus sentimentos, valide as tuas emoções, e pra isso tu precisa olhar e reconhecer elas. Tá bom? Espero que tenha te ajudado essa dica aí, mas ajuda muito. Nossa, fiz muita carta, gente. Fiz muita carta. Essa live vai estar no YouTube, né? E a minha mãe assiste as coisas no YouTube. Ela não tem Instagram, então ela não assiste aqui no Instagram. Mãe, se você está assistindo, sim, eu já fiz muitas cartas pra ti e pro pai. E que coisa bem boa, né? Que coisa bem boa. Nossa relação melhorou um monte. Hoje você tá maravilhosa. Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Aproveitem aí, hein? Consegui te responder, Fabi. Eu acho que sim, né? Bom, então tá, gente. Vou deixar aqui o meu boa noite pra vocês. Fiquem com muito amor, com muita luz. Que bom que fez sentido. Gratidão gratidão vocês por estarem aqui comigo. Fico muito, muito feliz. Tá bem? Beijo, beijo. Nos vemos na live amanhã.